E aí galera, como é que vocês estão? Eu voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse é um vídeo de atualização de caso. Então pra quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E eu aconselho que vocês parem esse vídeo, assistam o primeiro e depois voltem aqui. Esse é o vídeo sobre o caso da brasileira que foi pros Estados Unidos ser au pair. E ela acabou se envolvendo numa situação muito complicada, um crime mesmo. E ela tá presa hoje em dia nos Estados Unidos esperando o julgamento dela. Eu coloquei todos os detalhes mesmo, quem são os envolvidos, como aconteceu a história, até o dia que ela foi presa. E aqui nesse vídeo eu vou dar um contexto, sim, mas se você quiser saber a história toda ou relembrar, o link tá aí na descrição. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e às vezes a gente traz vídeos de casos de crime no canal, que normalmente são histórias de pessoas que foram pra fora e acabaram se envolvendo com a polícia de alguma forma, seja se tornando uma vítima de algum crime ou mesmo cometendo um crime, ou no caso da Juliana, que é essa brasileira, sendo acusada de cometer um crime até o momento. O intuito desses vídeos aqui no canal é de alertar para que a gente evite passar por situações parecidas, principalmente porque a gente fala muito sobre o lado bom de viajar, quando na verdade tem muitas coisas que a gente tem que se atentar e muita coisa pode acontecer com a gente fora, a gente só acha que não, que é uma coisa muito distante. O caso da Juliana é um perfeito exemplo disso. Então vamos direto pro resumo e o contexto dessa história. Bom, nós temos aqui uma família americana formada pelo Brandon Banfield, a Christine Banfield, a filha de 4 anos do casal. E eles também tinham uma au pair brasileira chamada Juliana Pérez Magalhães, de 23 anos. Pra quem não conhece, o programa de au pair é um programa de intercâmbio em que as pessoas vão para um outro país para morar com uma família nativa. Então, aqui no caso, nos Estados Unidos, ela morava com uma família americana. E é um programa muito famoso porque ele é o programa de intercâmbio mais barato do mercado de longa duração. Então, você vai para um outro país, você mora com essa família americana, cuida dos filhos deles como se fosse uma babá, e você tem a oportunidade de aprender um novo idioma, de ficar morando legalmente lá por um longo período de tempo e, além de tudo, ganha um salário que eu chamo aí de ajuda de custo. É um programa bem interessante se você souber escolher muito bem a sua família. Eu já fiz esse programa e tem vários vídeos aqui no canal se você tiver interesse. O programa de au pair da Juliana não saiu como o esperado. Na manhã do dia 24 de fevereiro de 2023, a Juliana sai de casa de manhã com a filha de 4 anos do casal e elas estavam indo rumo ao zoológico. A host mom da casa, a Christine, ela tinha comprado ingressos do zoológico pra Juliana levar a filha dela. A Juliana já estava a caminho, mas ela volta pra casa porque ela acabou esquecendo o almoço que ela tinha preparado naquela manhã. E quando ela chega na casa, ela vê um carro desconhecido parado na frente da casa. A gente sabe hoje que naquele momento ela pegou e ligou sim pra mãe da família, a Christine, mas ela não atendeu. Então ela pegou e ligou pro pai. O pai, que era o Brandon, ele também tenta contato com a Christine, mas como ele não consegue, não tem uma resposta, ele retorna pra Juliana e fala pra ela esperar do lado de fora da casa, que ele já tava chegando. Naquela manhã, o Brandon tinha saído um pouco mais cedo de casa e ele tava no McDonald's perto da casa deles. Quando o Brandon chega na casa, ele também não reconhece o carro e aí a história começa a ter vários detalhes que a gente fica sem entender, mas eu vou contar pra vocês o que a gente sabia até então. Ele pede pra Juliana entrar na casa com a menina de 4 anos, mesmo achando que tinha um invasor dentro da casa, e fala pra ela ficar no porão com a criança. Eles escutam um barulho do quarto, que eles não sabiam o que estava acontecendo, se era briga, se era consensual, o que era, mas quando ele sobe, ele vê esse homem que ele não conhecia até então, em cima da mulher dele, que tava nua. Esse cara desconhecido tava de roupa e a esposa dele tava nua, e esse cara tinha uma faca apontada pro pescoço da esposa do Brandon. O Brandon era um agente federal com foco em investigação de Receita Federal, enfim, mas ele tinha uma arma, então ele saca essa arma de serviço dele, fala pro cara soltar a faca, mas o cara simplesmente começou a esfaquear a esposa do Brandon na frente dele. E é aí que ele dá o primeiro tiro com essa arma de serviço. Não ficou muito claro nas entrevistas que eu li, nos vídeos que eu assisti, nas reportagens, enfim, em que momento a Juliana sobe no quarto. Alguns lugares falaram que ela viu o ataque, outros lugares falam que o pai chama ela pra subir até o quarto e pegar uma outra arma que tava no banheiro do quarto deles. Lá tinha um cofre e a Juliana, seguindo a instrução dele, vai pra esse banheiro, abre o cofre, pega essa arma, volta pro quarto e o host father fala pra ela atirar nesse homem. A Juliana disse que ela tava com muito medo, que ela agiu em legítima defesa e seguindo as instruções do host father, ela fez tudo isso que eu acabei de narrar pra vocês. Esse homem, que seria um invasor na cabeça deles, ele tomou 2 tiros, um na região da cabeça perto do olho, e falaram que ele não morreu, mas que ele poderia sim ter ficado cego.
cego, mas ele já tava no chão. Só que ele tava se mexendo ainda. E o segundo tiro foi na região do tórax, que acabou pegando no coração. E esse teria sido o tiro fatal, que foi o segundo tiro que a Juliana disparou. Esse homem morreu na cena do crime. E a Christine Benfield, ela ainda tava respirando. Ela tinha pulso, mas ela tava desacordada. A Juliana, então, pega o celular dela e ela liga pro 911, que é o 911, que é o telefone da polícia lá nos Estados Unidos. E essa foi a segunda ligação, porque ela tinha feito uma primeira ligação 13 minutos antes. Só que ela não falou nada nessa primeira ligação. E nessa segunda, ela sim fala que uma amiga dela teria sido atacada e que ela atirou no invasor. Mas aí o Rochefather pega o telefone, o celular dela, e fala que ele atirou num homem que tava atacando a esposa dele. Quando a polícia chega, eles veem aquela cena de crime, levam a Christine pro hospital, mas ela não resiste aos ferimentos e ela acaba falecendo no hospital pouco tempo depois. Logo depois do crime, a polícia começa a investigação e eles pegam um depoimento tanto da Juliana quanto do Brandon. O Brandon, logo de cara, ele falou o mínimo, ele não quis nem dar o depoimento dele nada, já pegou um advogado logo de cara. E a Juliana, sim, ela ficou 8 horas dando o depoimento dela pra polícia. E ela conta no depoimento que sim, ela atirou nesse invasor, mas que foi em legítima defesa, amando, ou seja, seguindo as instruções do Rochefather dela. Conforme as investigações foram avançando, descobriram quem que era esse cara, esse invasor. O nome dele era Joseph Ryan, ele tinha 39 anos. E a polícia descobriu uma ligação entre a Roche Mom, então a dona da casa, com esse homem. Aparentemente, eles tinham conversado em um site que é tipo um site de encontro sexual, mas com foco em fetiches. Ele teria sido convidado a ir até a casa naquela manhã pra fazer sexo, que eles descrevem como sexo agressivo em todas as investigações, tudo que a polícia falou, enfim. É assim que eles descrevem como teria sido esse encontro, como deveria acontecer. Logo de cara, ninguém foi preso, o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 8 meses de investigação e a polícia prende a Juliana e ela é acusada de matar o Joseph Ryan. Apenas a au pair foi presa e ninguém foi acusado até agora de ter matado a Roche Mom, a Christine Benfield. Bom, a Juliana foi presa e aconteceu uma primeira audiência para determinar se ela seguiria em liberdade até o julgamento, mas como ela é imigrante, o juiz concordou que ela poderia fugir para o Brasil. Ficou definido então que ela ficaria presa até o julgamento. Nessa mesma audiência foi demonstrado que a au pair e o Rochefather estavam num relacionamento há meses e vivendo uma vida de recém-casados depois do crime. Inclusive, a Juliana tinha se mudado pro quarto do casal e estava postando sobre o gringo dela nas redes sociais. Já na segunda audiência, que é a que eu vou comentar no vídeo de hoje pra vocês, é uma audiência em que a acusação demonstra todas as provas que eles têm e o juiz vai avaliar pra ver se essas provas são suficientes pra levar o caso pra julgamento. Então, falando primeiro da acusação, a Juliana ela enfrenta acusações de assassinato em 2º grau, o que significa que o assassinato foi intencional, mas não foi planejado. Mas na audiência preliminar, os promotores descreveram eventos que levaram à morte do Ryan e apresentaram novas evidências que eles disseram que sugerem que o assassinato pode ter sido sim premeditado. A acusação disse no tribunal que o crime contra o Ryan aconteceu para eliminar a única testemunha viva. Eles basicamente acreditam que tudo foi armado pelo casal, a au pair e o Rochefather para tirar a Christine de cena e o Joseph Ryan foi uma vítima da situação. Já a defesa da Juliana afirma que ela agiu em legítima defesa, já que ele invadiu a casa e tinha acabado de esfaquear a Christine Benfield. Seria perfeitamente razoável que um segundo tiro fosse disparado para garantir que ele não era mais uma ameaça pro Brandon, pra Christine ou pra Juliana. Então agora eu vou falar um pouco sobre as testemunhas que foram chamadas. Uma das testemunhas foi o médico legista que disse que o Ryan tomou 2 tiros, um na região da cabeça e outro na região do tórax, como eu falei. Outra testemunha foi um policial que interrogou a Juliana logo depois do crime e ele falou exatamente o que eu já disse pra vocês, que ela disse que atirou em legítima defesa seguindo as instruções do Rochefather, do Brandon. Ele também afirmou que foi o Brandon que deu a senha do cofre pra ela e que quando ela atirou, ela viu que ele tava no chão, mas ela não sabia nem se o tiro tinha de fato acertado ele. Aí, uma testemunha que eu achei extremamente interessante porque muda um pouco a minha visão do primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu falei que eu achava muito estranha essa história de que a au pair foi lá, pegou uma arma, sabia atirar, a não ser que ela tivesse ido pra algum rancho de tiro, alguma coisa nesse sentido, e foi justamente isso que aconteceu. Uma gerente funcionária de um rancho lá da região, ela foi testemunhar que 2 meses antes do crime, tanto o Brandon quanto a Juliana, eles visitaram esse rancho de tiros.
juntos. Eles foram lá no dia 22 de dezembro, lembrando que o crime aconteceu em fevereiro, e isso a Juliana ainda era au pair. Além disso, ela testemunhou que depois o Brandon voltou sozinho, um mês antes do suposto assassinato, então foi no dia 28 de janeiro, e comprou uma arma Glock às 7h17 da noite, pagando aí $558,50. Segundo a polícia e a acusação, essa foi a arma que estava no cofre que a Juliana usou para matar o Joseph Ryan. Outra testemunha foi o próprio Brandon Benfield. Ele não tá sendo acusado de nada até agora, mas ele foi testemunhar. Antes do Brandon testemunhar, o advogado, ele se aproximou do juiz e falou que provavelmente o Brandon, ele iria invocar a quinta emenda. E, portanto, ele iria exercer o seu direito de não responder a perguntas que podiam incriminá-lo. Mas o juiz disse que os promotores tinham sim o direito de fazer perguntas e que ele determinaria se cada pergunta específica colocaria o Brandon Benfield em risco de autoincriminação. E foi isso mesmo que o Brandon fez. Quase todas as perguntas, assim, a grande maioria das perguntas, ele respondia que ele ia invocar a quinta, que é o jeito que eles falam pra falar da quinta emenda, que é isso. Eu não vou responder você, porque se eu responder, eu tô me auto-incriminando. Então eles têm o direito de simplesmente ficar quieto. Mas é muito estranho, porque ele se recusou a responder perguntas simples. Até, por exemplo, esse era seu quarto? Ele falava que ele invocava a quinta. Aí, sobre o relacionamento dele com a Juliana, obviamente, ele também falou que ele não responderia. Sobre ele tá casado com a Christine, no momento lá, na época do crime, ele também invocou a quinta. Então eram perguntas que era assim, não, ele não respondia. Não respondeu também porque que ele tava no McDonald's naquela manhã e não tinha ido trabalhar, não respondeu. Uma coisa que também foi revelada nessa audiência, de que 4 dias antes do crime, ele e a Juliana tinham trocado de celulares juntos. Também não respondeu sobre o fato dele ter ido pro rancho de tiro com ela. Agora, uma coisa que é muito estranha nessa história é essa questão do site de fetiche. Uma busca no computador da casa dos Benfield levou os detetives a um site de sexo e fetiche. O site, ele atende a fantasias sexuais, principalmente uma atividade que os usuários desse site buscavam e envolvem o BDSM, que é um jeito de fazer sexo em que o parceiro é dominante e o outro é submisso. Eu pesquisei, né, pra trazer pra vocês essa informação, então, como eu disse no outro vídeo, é uma coisa bem específica mesmo. Não é só um online dating, você tá lá pra procurar sexo que normalmente tem essa vertente aí agressiva, mas, por exemplo, esse BDSM seria uma abreviação pra submissão, dominação, masoquismo, sadomasoquismo. Aí envolve você amarrar o parceiro, você causar dor, você gostar de receber dor também, e tudo isso em busca do prazer. Então isso meio que explica por que naquela situação o cara teria entrado na casa e levado uma faca com ele. Os detetives encontraram um perfil da Christine e comunicações desse perfil com o Ryan. Só que as autoridades falaram que não acreditam que era a Christine por trás desse perfil. Inclusive os amigos e parentes dela falaram que a comunicação estava muito estranha, que não era o jeito que ela digitava. E aí, gente, sinceramente, eu não acho que tem como as pessoas afirmarem isso, porque se de fato, não tô falando que ela estava lá, mas se de fato a pessoa entra num site desse, eu não acho que ela vai digitar e falar do mesmo jeito que ela fala numa mensagem de WhatsApp com os pais, por exemplo, né? Então, não ficou provado aí quem que criou esse perfil, mas a acusação fala com certeza absoluta que não era o perfil da Christine. A ideia é que alguém da casa criou esse perfil pra criar uma emboscada, atraindo esse cara aleatório pra casa deles naquela manhã. O que acontece? Nesse site você não vai encontrar pessoas que só têm interesse nesse tipo de atividade, mas também tem pessoas que já cometeram crimes, sexuais, esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que ficar atentas porque pode ser uma troca bem perigosa. Mas é aquilo, a defesa da Juliana fala que a ideia de que alguém criou o perfil pra ela é muito menos provável do que você só assumir que a Christine Benfield gostava dessas coisas. Pelo que o advogado da Juliana falou, essa conversa não foi de um dia só, já tava aí rolando há meses, mas isso aí eu não consegui confirmar, eu vi numa reportagem. E aí, pra complementar isso, ele disse que tanto ela queria ficar na casa sozinha que ela deu os ingressos do zoológico pra Juliana levar a filha. Então, a defesa da Juliana afirma que sim, ela estava tendo casos extraconjugais com pessoas que ela conversava aí nesse site. Mas quem sim estava tendo um caso extraconjugal era o marido da Christine e com a Juliana. Isso aí foi descoberto durante a investigação e no dia que a Juliana foi presa, a polícia visitou novamente a casa dos Benfield e quando eles entram no quarto, a Juliana tinha mudado todas as coisas dela pro quarto do casal, que inclusive foi o quarto onde aconteceu os assassinatos, então eles tiraram algumas fotos e você consegue ver que tem várias fotos do casal au pair e o host father juntos, então tinha fotos grandes perto da cabeceira da cama, tava decorando lá o quarto. A polícia também falou que todas as roupas dela estavam no closet desse quarto principal, que era o quarto da Christine antes, e também tinha lingeries da Juliana jogadas pelo quarto.
Isso vai contra o que a Juliana falou logo em seguida do crime, quando ela deu o depoimento dela, ela disse que ela não estava envolvida com o Brandon, mas daí volta na testemunha lá que falou que viu os dois juntos no rancho 2 meses antes do crime. A Juliana tinha feito posts na internet de janeiro falando sobre o Lindo, algum cara que ela estava saindo, dando dicas também na internet de como apimentar a relação. Então ela já mostrava que ela estava com alguma pessoa. E a polícia afirma que sim, era o Roche Father. Além disso, tinha mensagens de texto entre eles, tinha também fotos no celular, então já estava rolando. Essa é claramente a teoria da acusação. Esse novo casal, Brandon e Juliana, eles se juntaram e fizeram um plano para tirar a Christine de cena. E aí armaram pra trazer o Joseph Ryan como a pessoa que atacou e os dois foram defender. E no caso os dois sairiam limpos aí dessa história. Agora eu vou falar um pouco sobre a defesa da Juliana. Entre os argumentos da defesa da Juliana, a gente tem aí a tentativa do advogado dela de criar essa dúvida de quem matou o Ryan de fato, porque foram 2 tiros. Então, ele meio que fala assim, como a gente garante que foi o segundo tiro que matou? Como a gente garante que a Juliana disparou a arma? E como a intenção dele é defender a Juliana, ele lança aos olhos das pessoas de que, na verdade, o Brandon, sim, é o alvo das investigações, mas até agora ele não foi preso, que a Juliana estaria lá de efeito colateral, basicamente. Ele também acredita que o caso entre os dois é irrelevante, já que a Juliana teve outros casos e supostamente o casal era infiel um ao outro. Então ele fica batendo na tecla de que a Christine também era infiel, que ela também tinha os casos dela. Outra coisa que ele diz é que não é tão estranho assim a Christine mesmo ter criado a própria conta nesse site de fetiche e que as pessoas só preferem acreditar que ela não seria o tipo de pessoa que faria isso, mas não tem como garantir. A defesa argumenta que os promotores não têm evidências de tudo que eles afirmam e que a única coisa que eles têm é a declaração da Juliana falando que ela atirou, mas que não tem provas concretas pra provar que ela atirou e que o tiro dela foi o que matou o Ryan. E outra coisa que ele também fala é que a acusação não tem como provar que a arma que foi comprada meses antes do crime foi a arma que foi usada, mas a acusação fala que sim, que tem como eles provarem que é a mesma arma. Bom, gente, vocês sabem que todos os meus vídeos de casos, as minhas pesquisas são profundas, eu procuro em diversas fontes, vários artigos, reportagens, assisto vídeos, mas dificilmente de outros youtubers, por exemplo, assisto mais documentários, enfim. Só que durante a pesquisa do caso da Juliana, eu achei esse canal no YouTube de um brasileiro chamado Bruce, e ele mora naquela região, e ele tá cobrindo o caso, e ele foi na segunda audiência da Juliana. Então ele estava lá presencialmente e ele relatou como tudo aconteceu. Eu sempre coloco as minhas fontes na descrição e eu vou deixar o vídeo que eu assisti e o canal dele pra vocês acessarem lá também, porque como ele tá lá perto e ele tá focado na cobertura do caso, talvez ele traga informações mais rápidas e vídeos com mais frequência também sobre o caso. O canal chama Achamos nos States e o relato dele depois de ter participado da audiência, ter assistido, né, foi que a audiência durou pelo menos umas 3 horas. Ele disse que a Juliana tava bem diferente, com uma roupa verde e óculos de grau, algemado o tempo inteiro e que ela não falou um A. A Juliana pediu um intérprete em português, então tinha alguém traduzindo tudo pra ela o tempo todo. E eu vi que no depoimento que ela deu pra polícia depois do crime, ela ficou horas lá e ela não tinha nem advogado e nem intérprete. Que ela não teve problemas de comunicação, a única coisa que ela pediu foi que traduzissem pra ela o que era papel alumínio. Eu li isso em alguma reportagem, mas na audiência, ou provavelmente no julgamento também, ela sim tá com intérprete pra ficar traduzindo as coisas pra ela pro português. Ele relatou que tinha mais de 10 testemunhas na sala e estava bem lotado. Foram chamadas 5 testemunhas e além das pessoas que eu já falei, tinha também um amigo de infância do Joseph Ryan. E ele disse que também mostraram a foto do corpo do Joseph Ryan para as pessoas que estavam na sala ver. Nessa audiência eles contaram que foi falado que quando a Juliana volta do banheiro com a arma, o Joseph Ryan ele já tinha tomado o primeiro tiro. Então o dela seria realmente o segundo tiro depois que o primeiro já tinha acontecido. Mais diferente do que eu vi numa reportagem falando que o legista afirmou que foi o segundo tiro fatal ou que os policiais falaram que tinham como afirmar que o segundo tiro foi o fatal. Nesse vídeo do Achados nos States, eles estão falando que a legista, ela não conseguia definir qual foi o primeiro e qual foi o segundo tiro, se foi o do olho, se foi o do coração. Não dá pra saber se só tomando o primeiro tiro na teoria que foi da região do rosto, se ele teria sobrevivido, e que não dá pra saber qual dos dois matou ele. Mas ela afirma que o tiro na região da cabeça poderia sim só ter deixado ele cego, e aí faria sentido talvez a Juliana dar esse segundo tiro, o que meio que ajuda aí na versão dela. Aí eles contam, né, sobre o que eu já falei, que ela tenta sim ligar pra Christine no primeiro momento quando ela chega na casa, mas como a Christine não atendeu, ela ligou pro Brandon, que ele também tentou falar com a esposa, que não atendeu,
respondeu e aí ele liga pra Juliana. Então sim, eles tiveram essa tentativa de contato com a Host Mom, porque eu questionei isso no meu primeiro vídeo. Por que ela ligaria pro Host Father pra falar que tem gente na casa? Não faz sentido. E aí falaram que não, que ela tenta ligar pra Christine sim, mas a Christine não atendeu. O que eles disseram também é que em nenhum momento eles falam da morte da Christine nesse julgamento, porque o que eles estão focados é realmente do caso Juliana e Joseph Ryan, porque ela assumiu que ela deu um tiro. No caso da Christine, provavelmente, se acontecer um julgamento, vai ser separado. Aí eles comentaram também que o Brandon Banfield não respondeu nenhuma das perguntas e que a acusação fazia algumas perguntas assim que, mesmo ele não respondendo, dava pra você entender que tinha acontecido. Perguntaram pra ele se ele se comunicava por WhatsApp com a Juliana e ele não respondeu. E também o fato dele ter trocado de celular junto com a Juliana 4 dias antes do crime. Ele também não quis responder, mas a acusação deu a entender que isso aconteceu. Bom, gente, mesmo o advogado da Juliana falando que a promotoria não tinha evidências suficientes para dar base para a acusação que eles estavam fazendo, que seria no caso sobre quem atirou, como atirou, qual arma foi usada, qual tiro foi o que matou. Ainda assim, o juiz observou que a acusação não é obrigada a apresentar todas as evidências em uma audiência preliminar, apenas demonstrar a causa provável, que ele diz ter sido estabelecida pelo fato da Juliana ter admitido que atirou no Ryan. Sendo assim, o juiz permitiu o progresso do caso contra a Juliana e acredita que tem provas suficientes. Agora a gente vai para a próxima fase, que vai ser o julgamento dela, e vai ser escolhido um grande júri para julgar o caso. Eles falaram aí no final de abril, mas sempre acaba atrasando um pouco, e agora é esperar que chegue aí de fato o julgamento em que eles vão falar se ela é inocente ou culpada, e aí depois uma sentença, se for decidido que ela é culpada. Sobre o Brandon, a gente sabe que o Brandon, ele tava na casa e ele afirmou na ligação do 911 que ele sim também atirou no Joseph. E ainda de acordo com os promotores, o Brandon, ele atirou na cabeça do Joseph Ryan antes da primeira chamada do 911. Lembrando que 2 chamadas foram feitas, uma em que nada foi falado e depois de 13 minutos, outra chamada. Mesmo com o relato de que, foi ele que comprou a arma que supostamente teria matado o Ryan, 2, que ele também atirou, e 3, que ele deu a senha do cofre pra Juliana pegar a arma e instruiu ela a trazer a arma e atirar. O Brandon Banfield não foi acusado por nenhum crime até agora. E ele não comenta nada sobre o crime, ele não fala com a polícia, ele não fala com a mídia, ele não dá entrevista, ele não fala com ninguém, nem no julgamento. Ele só fica em silêncio. Mas a investigação da morte da Christine continua, e inclusive a gente acredita que é por isso que o Brandon não fala nada. Porque ele sabe que é possível que mais pessoas sejam responsabilizadas aí por esse crime. Antes de dar a minha opinião no final do vídeo, vou falar aí algumas curiosidades e também especulações sobre esse caso. Eu li pelos fóruns da vida aí que o Brandon, ele tá com a custódia da filha até o momento e ainda afastou a menina da família materna. Se isso for verdade, é uma situação bem lamentável, bem triste, não só pra família da menininha, como pra própria criança. Eu não vi isso em reportagens, eu vi realmente em fóruns de pessoas que são ali da região, então, como eu disse, pode ser uma especulação, mas pelo que eu li, realmente esse é o caso. O canal Achados nos States, ele postou alguns prints da Juliana conversando com algumas amigas depois do crime. Então a gente tem um print de 9 de março de 2023, ou seja, semanas depois do crime, a Juliana mandando mensagem para uma outra pessoa brasileira perguntando sobre um baile funk em DC. Pelo print aí, como vocês podem ver na tela, ela tava perguntando de carona, de gasolina, enfim, e claramente isso, né, levanta suspeitas ou não deixa uma imagem muito boa pra ela, porque, cara, você acabou de presenciar um assassinato, você acabou de dar um tiro em alguém, a pessoa morreu, então é complicado, né? Difícil. No dia 3 de outubro de 2023, ela pergunta pra uma pessoa sobre o trabalho de Uber e sobre o lindo estar ganhando muitas gorjetas. O que acontece, gente? Aparentemente, o Brandon, ele começou a trabalhar de Uber depois do crime. E por que eu acredito que foi depois do crime? Algumas pessoas falaram que ele já estava afastado do trabalho dele antes do crime. Eu acredito que não, porque no dia do crime ele estava com a arma de serviço dele. Normalmente, quando um policial ou algum agente ele é afastado, ele não fica usando a arma de serviço e ele estava com a arma que foi inclusive a arma que ele usou pra atirar no Joseph Ryan. Então, em algum momento aí, o Brandon, ele é afastado do trabalho dele, ninguém sabe o motivo, e ele começa a trabalhar de Uber. Nas mensagens que a Juliana manda pra amiga dela, ela tá desconfiada de por que ele tá ganhando muito tip, se é normal, tip é a gorjeta, né? Se é normal, e o tom da mensagem ali é de ciúmes mesmo. Ela tava achando estranho por que ele tava ganhando tanto tip assim. O que eu, particularmente, assim, eu acho uma doideira, né? Você é amante de um cara, foi amante de um cara, e aí, realmente, você vai ficar o resto da vida achando que ele tá te traindo também, porque caráter falta no indivíduo ali, né? Então, ela tava preocupada
com o trabalho dele e talvez as pessoas que ele pudesse estar se relacionando através do Uber. O apresentador do canal, ele também fala que ele tem fontes, que ele não vai revelar as fontes dele, enfim, que as pessoas podem mandar informação pra ele, mas uma pessoa acredita ou sabe da informação de que foi a Juliana que deu as facadas na Rushmama. Isso aí não tem prova de nada, eu acho que é mais uma grande uma especulação, e Camila, eu acho difícil, porque eu acho que a polícia já iria conseguir identificar, sei lá, machucado, a tentativa de defesa da vítima, porque como eu disse, até agora ninguém foi acusado pelo crime da Christine. Já se passou algum tempo, né? Então eu acho que se fosse a Juliana de fato, eles iriam ter mais embasamento e mais prova pra já fazer essa acusação. E como tem também as mensagens com o Joseph Ryan falando que a pessoa, no caso, queria o sexo e tal, e ele tinha uma faca. Eu acho que esse negócio aí de que foi a Juliana que deu a facada, sei lá, meio papo furado, mas não tem como a gente afirmar, né? Ele citou isso no canal e como eu já falei pra vocês, a gente tá na parte de especulações / curiosidades. E nesse caso eu acho que é uma fofoca mesmo. Nos vídeos que estão falando sobre o caso, tanto os jornalistas quanto a opinião pública, eles têm certeza que o Brandon, ele tá enfiado nessa história até o pescoço. E tem gente, muita gente, que realmente acredita que ele armou pra Juliana. Que a ideia não partiu dela, que partiu dele pra se livrar da esposa, e aí eles falam os possíveis motivos, que é muito caso de crime americano, né? No quem assiste Investigação Discovery, normalmente é isso. A pessoa decide não se divorciar pra não ter briga pela custódia da criança, pra não ter que pagar pensão, pra não ter que dividir 50% dos bens. Então, muita gente, mais do que a gente imagina, ou gostaria de saber de histórias, acha que encomendar o assassinato do parceiro, ou mesmo matar o parceiro, é uma ideia melhor do que você simplesmente seguir a sua vida, o seu rumo e se divorciar. Falaram que é mais barato você comprar balas do que pagar advogado. Então, pelos vídeos que eu assisti da mídia americana falando, e daí tem os comentários lá, muita gente realmente tá super focada na investigação e tão torcendo pro Brandon ser preso. E como eu disse, tem bastante gente que acha que a Juliana foi só um efeito colateral ali, o bode expiatório dele. E há alguns questionamentos que as pessoas levantaram também nessa investigação. Você, como pai, chega na casa, como é que você manda a sua au pair levar a sua criança pro porão? Porque na audiência falaram que a ideia foi dele. Ó, entra em casa vocês e vai pro porão. Você acha que tem um invasor lá. Quem garante que ele não tá no porão? Por que você levou sua filha pra dentro da casa? Outra coisa, que ele era um policial treinado. E aí um repórter, um jornalista americano falou, pelo menos 2 vezes no ano, esses agentes, eles têm cursos e treinos de tiro, enfim. Você erra o tiro no cara, inclusive mais estranho ainda, você deixa ele de fato atacar a sua esposa e aí você atira nele. E pra ficar mais estranha a história ainda, você depois pede pra sua au pair ir até o cofre e pegar uma outra arma e fala pra ela atirar no coração desse invasor. Outra coisa que estão comentando bastante é o tempo, porque aparentemente quando o Joseph Ryan entra na casa, a Juliana chega mais ou menos ao mesmo tempo que ele. Quando ela não consegue falar com a Christine, ela liga pro Brandon que tava ali do lado, então ele chega muito rápido na casa. Já foi o tempo do Ryan subir pro quarto, já arrancar a roupa da Christine e o Brandon chegar lá e já tá acontecendo toda a situação. Será que daria tempo? E outra coisa também é a ligação do 911. A primeira ligação depois do primeiro tiro, os 13 minutos de gap, e aí a segunda ligação. O que eles estavam fazendo nesse meio tempo aí, aparentemente, é quando acontece essa situação da Juliana ir até o cofre, voltar e dar o outro tiro. Agora eu vou falar minha opinião e minhas considerações finais aí sobre o caso. No último vídeo eu tinha falado, né, que muito estranho uma au pair saber atirar, como que uma au pair brasileira vai saber manusear uma arma, não é tão normal assim pra gente. Mas essas visitas no rancho de tiro, que foi uma coisa que eu até sugeri que poderia ter acontecido no outro vídeo, mostra pra gente que sim, é bem possível que ela sabia mexer na arma, principalmente porque era uma Glock, então você tem, né, que puxar, não sei direito, eu vi na internet, você tem que puxar e atirar, não é tão difícil assim. Mas uma coisa que eu achei muito estranho foi o cofre. Quando você vê a foto do cofre, é daquele cofre que você gira. E eu não sei se vocês já mexeram nesse cofre, mas quando eu fiz intercâmbio de high school lá nos Estados Unidos, era um inferno pra eu abrir meu armário, gente. Porque, tipo assim, você vira 2 pra direita, vira uma pra esquerda, vira não sei o quê. Eu demorava um pouco pra abrir. Então, será que a Juliana já tinha experiência com aquele cofre? Ela já tinha mexido no cofre dos donos da casa, dos chefes dela? Por que ele deu a instrução de como abrir o cofre? Ele não poderia ter ido lá abrir o cofre? Ou será que o cofre já não tava aberto, só esperando a Juliana ir lá pra pegar a arma? Eu achei meio estranho, sinceramente. Se fosse um cofre de digitar e tal, talvez ia ser mais fácil. Mas esse aí de girar complicou minha cabeça também. Do mesmo jeito que eu não imaginava uma au pair pegando uma arma e indo lá atirar, eu não imagino você nessa situação de desespero. O homem lá acabou de tomar um tiro, sua Rushmama tá esfaqueada e você lá no cofre, direita, esquerda, seguindo instrução pra pegar uma outra arma. E a arma dele não tava carregada? Ele não tinha uma outra bala? Por que ele foi falar pra Juliana pegar essa outra arma?
Não faz muito sentido, realmente não faz. Só eles acreditaram nessa história aí. Confirmando o relacionamento deles antes do crime e a história do legítima defesa, eu particularmente acho que a Juliana tá bem ferrada nessa história. Como foi dito, se ele já tinha tomado o primeiro tiro e ele estava no chão, a legítima defesa você tem que provar que a pessoa tava te atacando, que você não tinha outra saída, além de atirar nessa pessoa pra você se salvar. Se o cara já tinha tomado um tiro, já tava muito provavelmente cego e caído no chão, o segundo tiro era necessário. E outra, gente, ela é uma imigrante que matou um cidadão americano. Vai ser muito difícil eles liberarem isso aí. Eu ficaria muito surpresa. Porque mesmo que não seja premeditado, ela ainda cometeu um crime. Porque ela não poderia atirar uma arma, sendo imigrante nesse país, e ela tirou a vida de uma pessoa, cidadã. Não tô passando pano pra Juliana de maneira nenhuma, mas talvez a ideia tenha vindo desse marido aí, gente. Talvez ele armou pra se livrar da esposa e ainda usou ao par dele pra fazer uma parte aí do trabalho sujo e ele sair bem limpo da história. Porque quando eu penso no passo a passo de como as coisas aconteceram, pra mim não faz sentido. É o que falaram, ele era policial, ele tem treinamento, ele tava com uma arma. Por que você fala pra sua au pair entrar com a sua criança no porão? E o mais doido, esse não é o primeiro caso que eu vi em que um parceiro, então assim, a pessoa namorava ou era casado, aí termina ou quer terminar, eles entram nesse site de fetiche que tem o foco em agressão, em fingir estupro, só que no caso seria consensual, então é uma pessoa falando com a outra, tipo, olha, vem na minha casa e finge que tá me atacando. E se eu gritar, é parte da encenação? Esse tipo de coisa acontece nesse site. O que aconteceu nos casos que eu vi, gente? Era um ex-namorado, um ex-marido querendo se vingar da parceira, então ele entrava no site fingindo que era parceira deles e armava o encontro falando, vá atacar a minha mulher, mas fingindo que era mulher, entendeu? Eles marcavam encontros com, sei lá, outras pessoas que estão interessadas nisso, ou até predadores sexuais, como eu falei. A mulher mesmo não sabia de nada. Ela chegava em casa, era de fato atacada por alguém que achou que estava num encontro, e aí ela gritava e tentava fugir, ou qualquer coisa nesse sentido. A pessoa achou que era parte da encenação. Então, por mais bizarro que isso pareça, não é a primeira vez que isso acontece ou que você vai escutar falar disso. Tem outros casos, sim, sobre pessoas que armaram em sites de fetiches pra atacar as ex-parceiras. E isso sendo uma forma de vingança, mas usando essa ferramenta aí, o que é muito bizarro, sinceramente. Só de você pensar, meu Deus. Esses casos de você eliminar a sua esposa pra não ter divórcio, bem comum, não assim comum nos Estados Unidos, mas é bem comum você ver casos de crimes, principalmente no programa lá, Investigação Discovery, tem vários e vários e vários casos que tem essa questão do seguro de vida, ou de não querer dividir os bens, ou então não querer pagar, como já foi falado, a pensão da criança. É bem estranho. Por fim, tem muita gente que não entende por que o Ryan iria esfaquear a Christine, mas eu vi uma pessoa falando sobre esses sites aí e falou exatamente isso. Não é todo mundo que tá lá que só curte o sexo agressivo, mas sim, elas estão lá pra meio que suprir a vontade delas de cometer alguns crimes, só que aí você faz isso de um jeito que é aceitável. Tem pessoas, sim, violentas no site, tem pessoas que poderiam ser capazes de fazer essas coisas. Alguns comentários na internet falam que ele participava desse site assim, que ele era bem excêntrico, não sei direito o que as pessoas quiseram dizer com isso, mas que ele procurava sexo meio que desenfreado e não ficariam surpresas dele ter terminado envolvido aí numa situação dessa. Ele não era tão cuidadoso assim pra usar o site. Mas, até onde a gente sabe, ele foi mais uma vítima. Fica em aberto aí até agora quem matou a Christine Benfield. A polícia diz que ainda tá investigando e o Brandon mesmo, que tá envolvido do pé à cabeça nessa situação, ele tá solto. E a gente vai ver o desenrolar do caso da Juliana nos próximos meses aí. Eu sinceramente acho que se ela sair inocentada, do jeito que as coisas estão mostrando, as evidências, o caso que eles tiveram, enfim, tudo que eu vi até agora, eu acho que vai ser um milagre se eles liberarem ela. Eu não sei se ela fazia parte do plano ou não, mas infelizmente pra mim, eu acho que ela foi iludida. Como eu já disse no outro vídeo, não sei se chegaria no ponto de falar vamos matar minha esposa, mas ela acreditando que ela teria uma vida com esse cara depois. Talvez ela não soubesse do plano, gente. Talvez ela realmente só foi ali de iludida, porque o cara tinha aí quase 40 anos e ela uma au pair de 23. Sempre falo pra vocês das pessoas que vão pra fora e se iludem com promessas, ideia de ficar lá, namora qualquer pessoa, não tá nem aí, depois de 2 meses, tudo focada no green card. A Juliana, pelos posts dela, deu pra ver que ela era um pouco, não sei se iludida ou perdida, talvez inocente, ingênua, falando do Rochefather
abertamente pras pessoas como lindo depois de um crime, indo pro baile funk depois. Eu acho que esse não é o comportamento ideal pra uma pessoa que tá envolvida numa situação dessa. A não ser que ela tivesse certeza da inocência dela. Pode faltar empatia, pode faltar senso, mas eu acho que se ela fosse culpada mesmo, ela não ia estar dando tanta bola fora assim. Mas não dá pra saber, né? Vendo o caso, seguindo o que eu senti, minha intuição, eu acho que o plano vai mais pro marido mesmo e ele tá se safando até agora. Mas é só especulação, né? Agora a gente vai ver o resultado do julgamento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Provavelmente eu vou trazer pra vocês o final do julgamento e eu espero que nesse caso a justiça seja feita e que todos os envolvidos paguem, porque até agora, pelo que eu vi, eu não acho que a justiça está sendo feita e eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo entender, né? Ele não falou nada, ele foi bem esperto, na verdade. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchesterBR e até o próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau.